por todas as coisas. E eu ia trazer uma palavra, mas eu vou trazer essa palavra, que fica lá em João 6. Em João 6, a partir do 65. Muitos abandonaram o Senhor quando Ele trouxe algumas palavras. Algumas palavras que para algumas pessoas eram muito duras, eram insuportáveis para escutar. E deixaram o Senhor, né? Alguns discípulos deixaram o Senhor. E hoje em dia, infelizmente, acontece o mesmo. A vida de alguns, né? Na vida de alguns deixam o Senhor quando não escuta mais o que quer, né? Mas sim o que o Senhor quer falar. E às vezes acham que é mais pesado do que pode suportar. Louvado seja o nome de Deus. A partir de 65, João 6, 65. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai. Se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, por meio da tua misericórdia, Pai, eu estou aqui. Por meio do teu amor, Pai, a tua palavra está diante de nós, meu Pai, para que venhamos aprender de ti, viver de ti e executá-la em ti. Em nome de Cristo Jesus, Pai, fala ao nosso coração, Deus, que nós venhamos, meu Pai, tão somente escutar de ti, Pai, que não sejam minhas palavras, que não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer falar à tua amada e querida igreja. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui, Jesus ele falou lá no 52 assim, no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. No 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus ele estava falando e as pessoas não estavam entendendo. Por que é que ele estava falando? Como a gente vai comer a carne, né? A carne do ser humano. Não são canibais, né, para estar comendo a carne humana. Como a gente vai beber o sangue, né? Eles ficaram naquele dilema sem entender o que Jesus estava dizendo. Só que Jesus também ele estava falando coisas que para eles seriam impossíveis de serem entendidas. Por quê? Porque o mundo, tão somente ele não vai entender coisas que ele não vai buscar, né? Aqui no 65 ele diz que muitos saíram, se afastaram. Por que se afastam muitas vezes? Por que muitos saem do caminho do Senhor hoje em dia, né? Por conta de outras pessoas. Infelizmente,
muitas pessoas deixam Jesus por conta de outras. E eu penso assim várias vezes, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela relata bem claro que só vai ao Pai pelo Filho, que só temos salvação em Cristo Jesus, né? Quando eu vou me afastar por conta de alguém de Jesus, é porque eu creio que a minha salvação está nele? Será que o que ele fez comigo vale a pena eu deixar aquilo que Jesus está preparando para mim? Sabe? É porque muitas vezes, se é a igreja, se é algumas situações, se é alguns momentos, são situações. Elas irão passar, elas não serão eternas. E a palavra fala também que não sobreveio peso maior do que você pode carregar. Então, aqui, a gente tem que entender que Jesus Cristo, quando ele fala essas palavras duras, e ele fala também que se os discípulos quiserem seguir aqueles que estão o abandonando, podem ir, é por quê? Porque tão somente o Senhor quer que fique pela palavra, pelo que ele está ensinando, pelo que ele é. Né? Porque se escandaliza com algumas coisas, é porque não vai entender mais na frente o que Jesus está dizendo. Quando Pedro fala aqui, para onde iríamos, é porque Pedro já entendeu que Jesus seria o caminho, que Jesus seria a salvação. Mas muitos não entendiam. Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, ele fala sobre todas as coisas. Ele fala sobre a cura, ele fala sobre a libertação, ele fala sobre amar o próximo, ele fala sobre perdão, ele fala sobre muitas coisas por meio de parábolas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, os irmãos vão lá em Mateus 22. Glória a Deus. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados. Muitos são tocados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não resistem, não aguentam. Tamanho é o peso que o inimigo quer colocar em nossas vidas, para tão somente a gente desistir da fé, desistir de crer em Cristo Jesus. E ele vai usar de várias maneiras, de vários meios, para fazer a gente desistir de um chamado que nós temos, talvez de louvar, talvez de pregar, talvez de servir de alguma forma a casa do Senhor, aos irmãos, a Deus em todas as maneiras. Por quê? Porque o inimigo sabe que ali será canal de bênçãos. A palavra fala que a obediência é o maior sacrifício. E a obediência ela traz bênçãos. Então o inimigo ele vai querer sobrecarregar um peso na sua vida. E ele vai em vários lugares. E quando ele vê que ele não pode usar pessoas, que ele não pode usar situações, que ele não pode usar coisas, ele vai começar a usar você contra você mesmo. Você, com certeza, se encontra em situações, às vezes, que você se entristece com você mesmo porque você fez aquilo. Por que eu fiz isso? Por que eu continuo fazendo isso? E isso vai começar a colocar você contra você. Em questão de pensamentos, de atitudes, de ações. O que é que nós vamos fazer aqui? Para a gente ser um escolhido, não somente um chamado, mas também ser um escolhido. Pedir a Deus a capacidade de vencer aquilo que eu não consigo vencer, mas que Cristo consegue vencer por mim. Que Cristo me dá a força necessária para que eu possa vencer.
para que eu possa tirar aquilo que tanto desagrada o Senhor, aquilo que me faz mal e faz mal ao próximo, por conta do que eu mesmo faço. E isso o inimigo ele vai querer lançar contra a gente. Muitas vezes. Só que nós temos um recurso, nós temos um escape, nós temos um Deus que escuta oração e temos um Deus que executa a vontade dele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando lá em João 6, no 37, João 6, 37, fala assim: tudo o que o Pai... João 6, 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não lançará fora de maneira nenhuma aquele que se lança ao Senhor. Aquele que vai em petições, aquele que vai em lágrimas, aquele que vai em orações, aquele que de alguma forma sabe que tem um recurso chamado Cristo, chamado oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala também que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas sim o Senhor que escolheu a nós. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Vamos agora lá em Apocalipse. Apocalipse 2. Glória a Deus, Senhor. Apocalipse 2, 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, quando o Senhor fala ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, aqui ele fala, não é que você não vai falhar, não é que você não vai errar, não é que você não vai cair. Mas mesmo falhando, mesmo errando, mesmo caindo, esteja com o Senhor. Deixa eu desviar ali um pouquinho, mas volte. Senhor, me perdoa, Senhor, me transforma, Senhor, tira da minha vida, Senhor, me desvia de amizade, Senhor, me tira de lugares, Senhor, me muda dessa casa, Senhor, bota eu no caminho, Senhor, que vai me endireitar. Isso é ser fiel. Não adianta se cobrar com religiosidade, com coisas que você não vai ser capaz de fazer. Com coisas que você às vezes quer fazer para agradar os outros. Enquanto você está desagradando o Senhor. Não é porque você precise agradar os outros ou agradar você. Agrade ao Senhor, que automaticamente você será agradado. Um testemunho que eu trago também, baseado nisso que eu me lembrei agora, foi sobre minhas roupas. Minhas roupas era uma coisa que me fazia bem atrás, eu achava bonito. Só que quando eu me reconciliei com Cristo Jesus, porque eu me reconciliei com Cristo Jesus, louvado seja o nome dele. Deus automaticamente trouxe ao meu coração várias coisas que eu me senti mal. Nunca o meu marido falou isso aqui de uma roupa minha. Minha filha, essa calça está colada, minha filha... Porque nunca precisou ele falar nada. Eu me senti mal porque, para mim, Deus merece mais. Deus merece a minha decência. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, eu me cobrei. Eu me senti mal. E todas as coisas que eu pensava sobre, que alguém está achando ruim isso, que está achando alguém aquilo. Gente, existe uma linha de raciocínio muito importante na nossa vida. Que é o quê? Às vezes é duro entender isso, mas nós temos que entender isso. Ninguém salva ninguém.
O que salva você é Cristo Jesus. Você é transformado pelo poder que há em Cristo Jesus. Você não vai ser transformado do dia para a noite porque alguém está incomodado com o seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de andar. Você não vai ser transformado por isso. Você vai ser frustrado com isso. Por quê? Porque você mudou por conta de pessoas, não por conta que você ama a Deus. Porque você sabe que vai agradar ao Senhor. Você não mudou por conta disso. Então isso tende a voltar à sua vida. Por quê? Porque foi uma frustração. Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele sensibiliza o nosso espírito para nos mostrar aquilo que o incomoda. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos pedir ajuda a alguém? Podemos. E Ele vai indicar pessoas, Ele vai trazer pessoas que vão nos ajudar. Sim, com certeza. Louvado seja o nome de Deus. Então, se você pensar que a salvação está nas pessoas ou que você precisa de alguém para você servir a Deus, você não vai servir por conta do amor que você tem a Deus. Mas sim porque alguém lhe leva, porque alguém está ali insistindo. Deus tão somente, Ele é suficiente em nossa vida para Ele ser o mais necessário motivo para estarmos aqui. Louvado seja o nome dEle. A palavra dEle é suficiente, os ensinamentos do Senhor é suficiente. Deus usa pessoas, Deus usa situações para nos mostrar e confirmar o que é dEle. Louvado seja o nome dEle. E ser fiel até a morte. Passou por alguma coisa, meu irmão, caiu em alguma coisa, volte, peça perdão. A palavra fala que Ele joga no mar do esquecimento. Falando em perdão, essa semana Deus me pegou, viu? Às vezes a gente quer se chatear com as pessoas e achar que é muito pesado o que elas fazem conosco, né? E a gente fica ali pensando, remoendo, como é que aconteceu isso, como é que a pessoa falou isso, como é que a pessoa fez isso. E a gente remoe pedindo a Deus, Senhor, não deixa entrar no meu coração, Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai habitar em casa suja, porque o Senhor não habita em casa suja. Por favor, limpa o meu coração de sentimentos que são contrários a Ti, em nome do Senhor. E Deus falou ao meu coração tão somente uma palavra, meus irmãos. Ele falou assim: o que ela fez contigo foi pior do que o que tu fez comigo? E doeu. Doeu, sabe por quê? Porque não foi. Porque o que eu fiz com Deus foi pior do que o que ela fez comigo. E sabe o que é pior ainda? Deus escutou, Deus viu, Deus sabe a intenção do coração, Deus estava lá, Deus contemplou todas as coisas. Eu não posso enganar Deus. Deus, eu não fiz, é impossível. Você pode enganar o ser humano, porque o ser humano não tem a capacidade da onisciência, nem da onipresença, mas Deus tem. E quando Deus fala assim para ti, meu irmão, o que a tua irmã ou teu irmão fez contigo foi pior do que o que tu fez comigo, aí você tem que fazer uma retrospectiva. Você tem que voltar lá. Sabe de onde foi que tu saiu? Sabe de onde foi que eu te tirei? Tu se lembra o que tu passava? Tu se lembra as noites de choro? Tu se lembra dos murros que tu levava? Tu se lembra do desprezo dos teus filhos? Pois é, eu te tirei de lá. E às vezes nós precisamos escutar. E Deus vai falar e pode os ouvidos para escutar. Porque a palavra fala que como um pai ama seu filho e dá umas lapadinhas para que ele venha aprender por conta do seu amor e lá fora ele não vem aprender dos outros, assim o Senhor te ama. O Senhor, Ele te bate em casa, Ele te bate no íntimo, Ele te bate lá dentro. Sabe para quê? Para que tu pare de apanhar lá fora. Para que tu venha entender o início do que eu falei agora. Que a salvação vem dEle. Que nós temos que buscar as coisas do alto. É pesado levar ao extremo de entender sobre o que a gente fez com Deus?
Mas será que é pesado perder a salvação por conta de um perdão que você não consegue entregar? Por conta de uma coisa que você não para de pensar? Será que vale a pena ir para o inferno por conta disso? Mas eu pedi. Eu usei a palavra. Aquilo que você não tem capacidade de fazer, de exercer, peça a Deus que Ele te dará com abundância, com alegria. E Deus deu. Da forma dEle. Da maneira dEle. Seja sensível ao que o Senhor fala ao seu espírito. Peça a Deus a sensibilidade de escutar aquilo que o Senhor está falando. Porque o Senhor fala. O Senhor fala. Se assim como o ar que eu respiro, ele é mais real do que esse ar que eu respiro, Ele também falará comigo. Porque eu poderia escutar de 1000 pessoas essas palavras. Talvez entraria no ouvido e sairia no outro. Mas quando Deus fala, Ele fala para a sua alma. Você sente no seu espírito que o Senhor falou. Então, somente eu quero falar também sobre a oração. Porque foi feita a oração para que isso acontecesse. Foi feito pedidos e foi meses. Existem coisas que só Deus resolve. E Ele resolve. Louvado seja o nome do Senhor. Se você deixar. Deus, Ele não é mal educado. Deus, Ele não invade a vida de ninguém. E tudo que Ele for fazer, embora pareça não ser legal, sempre vai ser. Por quê? Porque Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você pensa que é forte? Tem certas coisas que você não suporta. E talvez Deus vai fazer com que você passe por essas coisas que você não suporta, para você entender que você precisa dEle. Que a sua força é nele. Se você é alguma coisa, se você tem capacidade de respirar, é por meio dEle. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Nu vim para esta terra e voltarei nu. Por que tanto orgulho? Por que tanta soberba? Por que tanta besteira? Se tudo pertence ao Senhor. Não é que não devemos almejar, estudar, trabalhar e alcançar, não. Aonde é que essas coisas têm lugar na sua vida e no seu coração? O seu coração, ele tem que ser do Senhor. E o resto é resto. As demais coisas virão. Louvado seja o nome do nosso papai. Vamos lá em Tiago. Tiago 4, 3. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome de Jeová. Aqui ele está ensinando a gente se sujeitar, resistir. Se sujeitando e resistindo, ele vai fugir. Se sujeitar, humilha-te, ajoelha-te, ora, entrega. Do jeito que tu fala para tua vizinha às vezes, fala para Deus. Resistir às afrontas do diabo. Gente, é tanta guerra que a gente passa durante um dia, pela manhã, pela tarde. São muitas. O que o inimigo quer causar de contenda dentro da nossa casa não é brincadeira, não. Aí você abre a boca e diz assim: está repreendida em nome de Jesus, porque essa casa é do Senhor. Essa casa é do Senhor. Essa família é do Senhor. Meus filhos são do Senhor. O meu esposo, o Senhor me deu para eu cuidar na terra. Mas ele é do Senhor também. Vai sair
amorzinho, Deus está na frente, cuidando, olhando, guardando, tirando no meio do caminho. Amém. Está entendendo? Deus protege. Deixa de ser boba, mulher. Para que vigia melhor do que o Senhor? Mozinho, onde tu vai? O que tu está olhando? Deus está olhando. Oh, glória. O que tu está pensando? Deus está sabendo. Vai lá, meu filho. Maior proteção no ar na sua vida. Oh, glória. Para que vigia melhor do que esse? Para você que tem ciúme, né? Para quem tem, né? Porque eu não tenho. Zelo. Como é, mulher? Chegou, gaguejei aqui. Zelo, cuidado, né? Porque vai tudo passar, né? E amém. Vamos mudar esse assunto, que já está cheio de perna aqui. Então, gente, vamos resistir. Resistir tudo aquilo que o inimigo quer trazer. Sendo uma contenda com seu marido, com seus filhos, com o vizinho que bota o som alto, com o cachorro que não para de latir. Gente, não vamos perder nossa paz por conta de bobagens diárias. Aí você passa o dia todinho ali com um peso na mente, só com a chateação que você teve. Quer saber de uma coisa? Senhor, me dá a capacidade disso daqui não me chatear mais, porque já que isso aqui não muda, eu vou mudar. Já que essa situação não muda, mude você. E louvado seja o nome do Senhor Deus, Ele vai dar a capacidade de todas as coisas que você precisar. Eu preciso de sabedoria, Deus lhe dará. Eu preciso de ter paz mental, porque eu paro, mas a minha mente não para. Deus vai dar a capacidade dos pensamentos parar. Senhor, segura a minha língua, dai-me domínio próprio, pense num negócio difícil, mas peça que Ele vai dar também. Dá escape. Quantas vezes o Senhor dá escape? Quantos testemunhos nós temos de mulheres que às vezes quer brigar e diz que sentiam sono? Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria tanto brigar, mulher, com meu marido, eu me esqueci da briga e fui dormir. Oh, glória. Quando você acordou, se esqueceu por que ia brigar. Deus, Ele dá escape. Deus, Ele cria situações. Deus, Ele faz uma pessoa chegar na tua casa. Deixa a visita sair, viu? Que a gente conversa. Quando vai ver, já passou, foi tudo. Sabe? A nossa casa, gente, é um dos ministérios maiores que nós temos na nossa vida. Porque o maior é o com Deus. Primeiro Deus, família e o resto. Primeiro Deus, família e o resto. Por quê? Porque por meio de Deus, nossa família tem saúde, nossa família tem sanidade, nossa família tem proteção, temos um Deus a quem orarmos, para pedir por todas as coisas que a nossa família necessita. Então, louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. E aqui eu encerro a rica e maravilhosa oportunidade que Deus permitiu neste momento. Amém? Muito obrigada.